17. Será porventura a falta de ciência que há em muitos pregadores? Muitos pregadores há que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam. Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come o seu pão com o suor do seu rosto. Boa razão parece também esta: o pregador há de pregar o seu, e não o alheio. Por isso diz Cristo que semeou o lavrador do Evangelho o trigo seu. Semeou o seu e não o alheio, porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que o fruto seja de ciência. Comeu Eva o pomo da ciência, e queixava-me eu antigamente desta nossa mãe, já que comeu o pomo, por que ele não guardou as pévides? Não seria bem que chegasse a nós a árvore, já que nos chegaram os encargos dela? Pois, por que não o fez assim Eva? Porque o pomo era furtado, e o alheio é bom para comer, mas não é bom para semear. É bom para comer, porque dizem que é saboroso. Não é bom para semear, porque não nasce. Alguém terá experimentado que o alheio lhe nasce em casa, mas esteja certo que se nasce, não há de deitar raízes, e o que não tem raízes não pode dar fruto. Eis aqui porque muitos pregadores não fazem fruto, porque pregam o alheio e não o seu. O pregar é entrar em batalha com os vícios e armas alheias, ainda que sejam as de Aquiles, a ninguém deram vitória. Quando Davi saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saul as suas armas, mas ele não as quis aceitar. Com armas alheias ninguém pode vencer, ainda que seja Davi. As armas de Saul só servem a Saul, e as de Davi a Davi, e mais aproveitam um cajado e uma funda própria que a espada e a lança alheia. Pregador que peleja com as armas alheias, não hajais medo que derrube gigante. Fez Cristo aos apóstolos pescadores de homens, que foi ordená-los de pregadores. E que faziam os apóstolos? Diz o texto que estavam reficientes récia sua. Dizem o texto que estavam refazendo as redes suas. Eram as redes dos apóstolos e não eram alheias. Não diz que eram suas porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão porque lhes custaram o seu trabalho. Desta maneira, eram as redes suas. E porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias ou feitas por mãos alheias, podem-se pescar peixes, homens não se podem pescar. A razão disto é porque nesta pesca de entendimentos, só quem sabe fazer a rede sabe fazer o lanço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha. Quem não enfia nem ata, como há de fazer rede? E quem não sabe enfiar nem sabe atar, como há de pescar homens? A rede tem chumbada que vai ao fundo e tem cortiça que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo, e tem outras mais superficiais e mais leves. E governar o leve e o pesado só o sabe fazer quem faz a rede. Na boca de quem não faz a pregação, até chumbo é cortiça.
As razões não hão de ser enxertadas, senão ser nascidas. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, e quando as línguas desciam do céu, cuidava eu se lhes haviam de pôr na boca. Mas elas foram se pôr na cabeça, pois por que na cabeça e não na boca, que é o lugar da língua? Porque o que há de dizer o pregador não lhe há de sair só da boca, há-lhe de sair pela boca, mas da cabeça. O que sai só da boca para nos ouvidos, o que nasce do juízo, penetra e convence o entendimento. Ainda tem mais mistério estas línguas do Espírito Santo. Diz o texto que não se puseram todas as línguas sobre todos os apóstolos, senão cada uma sobre cada um. E por que cada uma sobre cada um e não todas sobre todos? Porque não servem todas as línguas a todos, senão a cada um a sua. Uma língua só sobre Pedro, porque a língua de Pedro não serve a André. Outra língua só sobre André, porque a língua de André não serve a Filipe. Outra língua só sobre Filipe, porque a língua de Filipe não serve a Bartolomeu, e assim dos mais. E se não, vede no estilo de cada um dos apóstolos, sobre que desceu o Espírito Santo. Só de 5 temos escrituras, mas a diferença com que escreveram, como sabem os doutos, é admirável. As penas todas eram tiradas das asas daquela pomba divina, mas o estilo tão diverso, tão particular e tão próprio de cada um, que bem mostra que era seu. Mateus, fácil; João, misterioso; Pedro, grave; Jacó, forte; Tadeu, sublime. E todos com tal valentia no dizer, que cada palavra era um trovão, cada cláusula um raio e cada razão um triunfo. Ajuntai a estes 5, São Lucas e São Marcos, que também ali estavam, e achareis o número daqueles 7 trovões que ouviu São João no Apocalipse. Eram trovões que falavam e desarticulavam as vozes, mas essas vozes eram suas e não alheias, como notou Ansberto. Enfim, pregar o alheio é pregar o alheio, e com o alheio nunca se faz coisa boa. Contudo, eu não me firmo de todo nesta razão, porque do grande Batista sabemos que pregou o que tinha pregado Isaías, como notou São Lucas, e não com outro nome senão de sermões. Deixo o que tomou Santo Ambrósio de São Basílio, São Próspero e Beda de Santo Agostinho, Teofilato e Eutímio de São João Crisóstomo.